ou Dia das Bruxas, é uma celebração popular de culto aos mortos, comemorada anualmente no dia 31 de outubro. O termo tem origem na expressão em inglês All Hallows Eve, véspera de Todos os Santos, pois é comemorado um dia antes do feriado de 1º de novembro. A cultura da celebração do Halloween é muito forte em países de língua anglo-saxônica, sobretudo nos Estados Unidos. Com o tempo, o feriado ganhou popularidade e hoje é comemorado, ainda que em menor escala, em grande parte do mundo. Final de outubro, assim como comemoramos o Halloween, Samhain estava em um dos seus feriados mais importantes, pois apresentou a transição do verão para o inverno. Os celtas acreditavam que naquela noite, aquele que havia morrido no ano anterior poderia andar pela terra mais uma vez. Para apaziguar esses espíritos, os celtas desfilariam até os limites de suas aldeias com ofertas, tentando encorajar os espíritos a ficarem longe de suas casas. Eles também deixariam comida e bebidas do lado de fora como presente para os mortos. Nessa tradição pode ser facilmente vista como o início do que seria eventualmente e se tornaria doces ou travessuras. Além da tradição celta de então, os antigos romanos também forneceram algumas das primeiras raízes do Halloween. Os romanos celebraram o feriado de colheita conhecido como Pomona. Neste feriado, honra de uma deusa romana, também chamada Pomona, que era a deusa dos jardins e frutas, para agradecer a Moana pela abundante colheita. Os romanos colocariam maçãs e nozes em homenagem a elas. Permanecem um importante símbolo do Halloween, em particular na forma de maçã balançando. Quando os romanos conquistaram as ilhas britânicas, as tradições de Salem e Pomona começaram a se fundir para se tornar um feriado. Depois de várias centenas de anos, depois dos romanos e dos celtas, outra influência que afetou a história de Halloween foi a Igreja Católica, que começou a reconhecer 1º de novembro como o Dia de Todos os Santos, um feriado que homenageou os santos católicos que ainda não tiveram seu próprio feriado. Então ficou conhecido como o Dia de Todos os Santos. Assim como a noite antes do Natal é conhecida como véspera de Natal, visto que as antigas tradições de Salem e Pomona já existiam, as tradições foram simplesmente adotadas para acomodar o novo feriado de All Hallows Eve. Um ajuste fácil, já que a maioria das nações católicas ainda estavam usando os velhos costumes ao longo do tempo. Como clima de férias, de país para país, o termo All Hallows Eve foi alterado e manipulado e eventualmente tornou-se Halloween. O Halloween chegou à América com alguns de seus primeiros colonos, para aqueles que chegaram à Virgínia por muitos anos. O Halloween foi o principal feriado do Sul. No entanto, a versão americana do Halloween teve seu maior aumento da popularidade em meados de 1800. Ao longo daquele século, imigrantes irlandeses veio para os Estados Unidos e trouxe de suas tradições de Halloween. Mas o Halloween não se tornou verdadeiramente o feriado que as crianças conheciam até 1900. Embora a primeira metade do Halloween do século XX continuou a crescer em popularidade nas festas da fantasia de meados dos anos de 1950, e doces ou travessuras estavam a caminho de se tornarem tradição americana. Seja qual for a origem, o fato é que, graças à popularidade da cultura americana, o costume de comemorar Halloween com abóboras escavadas como caveiras demoníacas e fantasias de horror como bruxas, vampiros e zumbis se espalhou para os outros países que não tinham essa tradição, incluindo o Brasil. Mas a festa não possui o mesmo significado e valor cultural dos outros países do hemisfério norte. Grande parte da tradição de Halloween no Brasil é influenciada por cursos de idiomas que promovem a data como forma de inserir os alunos na cultura dos países de língua inglesa. No Brasil, o Halloween é marcado principalmente por festas ou fantasias. Enquanto milhões de crianças e adultos participavam da diversão do Halloween na noite de 31 de outubro, poucos estarão cientes de suas antigas raízes celtas no Festival de Samhain. Na Irlanda celta, há cerca de 2000 anos, Samhain era a divisão do ano entre a metade mais clara, verão, e a metade mais escura, inverno. No Samhain, a divisão entre este mundo e o outro era muito tênue, permitindo a passagem dos espíritos. Os antepassados da família foram homenageados e convidados para casa, enquanto os espíritos nocivos foram afastados. As pessoas usavam fantasias e máscaras para se disfarçarem de espíritos nocivos e assim evitar danos.
Fogueiras e comidas desempenharam um grande papel nas festividades. Os ossos do gado abatido foram lançados no fogo comunitário. As fogueiras domésticas foram apagadas e reiniciadas na fogueira. O alimento era preparado para os vivos e os mortos. O alimento para os ancestrais que não estavam em posição de comê-lo era repartido ritualmente com os menos abastados. O cristianismo incorporou a homenagem aos mortos no calendário cristão em 1º de novembro, dia de Todos os Santos, e em seguida, em 2 de novembro, dia de Todas as Almas. Os irlandeses emigraram para a América no século XIX, especialmente na época da fome da Irlanda, durante a década de 1840. Os irlandeses carregaram as tradições de Halloween para a América. Com o tempo, outras tradições se misturaram a Halloween. Por exemplo, a tradição americana na época da colheita de esculpir as abóboras. 2 colinas no Vale de Boyne foram associadas a Samhain, na Irlanda Celta, Tlachtgan e Tara. Tlachtgan foi o local do Grande Festival do Fogo, que começou na véspera de Samhain. Tara também era associada, porém era secundária nesse aspecto. O Monte dos Reféns tem de 4.500 a 5.000 anos, sugerindo que Samhain foi celebrado muito antes de os primeiros celtas chegarem à Irlanda, cerca de 2.500 anos atrás. O festival hindu de Diwali, conhecido como Festival das Luzes, ocorre quase ao mesmo tempo que o Samhain. Diwali marca o Ano Novo Hindu, assim como Samhain marca o Ano Novo Celta. Como os fantasmas, as fadas e uma série de outras criaturas indescritíveis foram com ele. O Senhor dos Mortos na mitologia celta pode ser identificado como Dom. A mitologia nos diz que quando os invasores da Irlanda, conhecidos como os milicianos, desembarcaram em Boyne, eles seguiram para Tara. Uma vez lá, eles foram avisados pelos druidas que deveriam retornar a seus navios, até o comprimento das 9 ondas. Quando eles estavam no mar, uma grande tempestade se levantou e espalhou sua frota. O comandante de um navio era Dom. Seu navio foi quebrado em pedaços na tempestade, e ele próprio se afogou junto com 24 de seus camaradas. Ele foi enterrado nas ilhas de Skilling, na costa de Kerry. Dom é visto como um deus aposentado que prefere o isolamento e permanece distante dos outros deuses. Ele está associado ao reino sombrio dos mortos. Fogos foram deixados acendendo na lareira para aquecer os espíritos e comida que foi deixados para eles, mesmo que os fantasmas ancestrais fossem benignos. Enquanto a oferta estava próxima, os fantasmas eram felizes e benevolentes, mas se a oferta fosse negada, outro lado da característica dos fantasmas era apresentado. O azar cairia sobre a família e nem tudo estaria bem no ano seguinte. Alguns vestígios dessa tradição podem ter sobrevivido no moderno costume de Halloween, conhecido como a pergunta: gostosuras ou travessuras? Os corajosos o suficiente para ir ao cemitério à meia-noite e caminhar 3 vezes ao redor deles terão um vislumbre futuro, mas novamente correm o risco de encontrar com o diabo. Este exemplo é interessante, pois preserva a rotação de 3 vezes no sentido horário, tão importante para os celtas no ritual. Os primeiros manuscritos irlandeses estão repletos de referências ao significado mágico de Samhain. Ele marcou o fim da temporada de luta e caça para a tropa guerreira, conhecida como Fianna. Em Samhain, eles retiraram para o acampamento de inverno, esquartejando-se da população em geral. Os resquícios chegaram às próprias comemorações do Halloween. O Festival de Samhain marcou o final do ano celta e o início de um ano novo. Vimos como os celtas acreditavam que a noite precedia o dia e, portanto, as festividades ocorriam na véspera de Samhain. Não há dúvidas de que este festival foi o mais importante dos 4 festivais celtas. Samhain era uma época crucial do ano, carregada de significados simbólicos para os irlandeses pré-cristãos. O perceptível e aparente declínio na força do sol nesta época do ano era uma fonte de ansiedade para o homem primitivo e o acendimento dos fogos de inverno. Aqui simbolizava a tentativa do homem de ajudar o sol em sua jornada pelos céus.
O fogo é a contraparte terrena do sol e é um símbolo poderoso e apropriado para expressar o desamparo do homem diante da sensação avassaladora de decadência da natureza com o início do inverno. Agora que o sol desceu para o reino do submundo, as forças do submundo estavam em ascendência. O senhor do submundo, livre do controle do sol, agora caminhava pela terra e com ele viajava todas as outras criaturas da mirada.